Olá! Na aula passada, nós acabamos com 3 perguntas. Primeiro era, o que é uma hipótese nula? A segunda coisa era, e aquelas gatinhas de Barcelona? Será que elas estavam ou não estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg? E a terceira é, e se elas não estavam, o que significa isso? Então, os objetivos dessa aula são demonstrar como que nós testamos se uma população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg e discutir um pouco o conceito de hipótese nula em testes estatísticos e em estudos especialmente de evolução. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. O que é uma hipótese nula? Será que é uma hipótese que se provou que era falsa? Será que é uma hipótese que a gente descobriu que não serve para explicar um fenômeno? Será que é a posição já estabelecida que vai ser questionada por um teste estatístico? Será que é aquilo que queremos provar que é verdadeiro? Ou será que é aquilo que queremos provar que é falso? Bom, a resposta certa era a C. Hipótese nula é a posição já estabelecida que nós vamos testar por um teste estatístico. A gente chama de nula não porque ela não é verdadeira, mas sim porque ela pode ser provada nula. Ela pode ser falseável. Quando a nossa pergunta é de comparar duas coisas, a hipótese nula é de que elas não são diferentes. Além da hipótese nula ser falseável e ser a posição mais conservadora, tem uma outra coisa importante com ela. Nós nunca podemos provar que ela é verdadeira. Eu vou falar isso mais umas 4 vezes nessa aula, mas é para que não esqueçam mesmo. Mas o que é uma hipótese falseável? Uma hipótese é falseável quando é possível provar que ela é falsa. Por exemplo, todos os gatinhos são pretos. Isso é falseável? É. Basta eu achar um gato branco que eu já falseei a declaração. Deus existe. É outra frase que não é falseável. Você não pode provar que Deus existe ou que Deus não existe. Então é uma frase que não tem nenhum valor cientificamente. Uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Essa é uma frase falseável. Se a população não estiver, eu vou poder ver que ela não está e vou poder falsear a declaração que ela estava. Por exemplo, se eu quero testar se cloroquina cura a Covid, qual é a hipótese nula? É que a cloroquina não cura. Aí eu pego um número grande de pessoas, trato elas com cloroquina e um outro grupo eu não trato com cloroquina, é o grupo controle. E aí eu observo que não há nenhuma diferença entre o grupo que tomou cloroquina e o grupo que não tomou em termos de resposta à doença. Qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que eu não posso dizer que a cloroquina cura Covid. Eu também não posso dizer que ela não cura, porque isso era a minha hipótese nula. Outra frase. Está ocorrendo evolução nessa população. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que não está ocorrendo, ou seja, a hipótese nula é que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg vai ser muito importante porque ele vai ser a nossa hipótese nula nos estudos de evolução. Então, digamos que eu compare as proporções observadas numa população com aquelas esperadas para uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg e encontre que existem diferenças, que as esperadas são diferentes das observadas, ou melhor, que as observadas são diferentes das esperadas. Qual é a minha conclusão? Eu rejeito a hipótese nula e digo, está ocorrendo evolução nessa população. Vamos falar um pouco mais sobre hipótese nula, porque eu acho que isso é muito importante para a formação dos cientistas. Você é estudante de biologia, você vai se formar em professor ou cientista. E tanto professor quanto cientista precisam ter um bom conhecimento do que é o método científico. Testar uma hipótese é um dos passos mais importantes no trabalho de uma pessoa que faz ciência. Um cientista que está testando uma hipótese é parecido com um juiz que está tentando decidir se um réu é inocente ou culpado. Da mesma forma que um juiz jamais deveria condenar alguém sem ter provas, não pode se basear só em desejos ou em convicções, tem que ter provas.
Uma cientista jamais pode acusar a hipótese nula de ser falsa sem ter provas disso. Então, da mesma forma que na lei, na justiça, nós sempre temos que dar o benefício da dúvida ao réu, ou seja, na dúvida não condena, em ciência também, na dúvida não rejeita a hipótese nula. Agora, atenção! Quando eu perguntei logo no início da aula o que era hipótese nula, as opções D e E eram a hipótese que a gente quer provar que é verdadeira e a hipótese que a gente quer provar que é falsa. E as duas estão erradas. Por quê? Da mesma forma que um juiz não pode querer condenar a pessoa antes de saber dos fatos, nós, como cientistas, tampouco podemos querer condenar uma hipótese nula, dizendo que ela é falsa, sem ter os fatos. Então, nós nunca queremos provar que a hipótese é falsa ou provar que a hipótese é verdadeira. O que nós queremos é ver como essa hipótese se encaixa com os dados que eu tenho. E é por isso que eu não posso dizer que a hipótese nula é verdadeira, porque eu tenho que dar a ela todos os benefícios da dúvida. Eu só posso dizer que ela é falsa. Quando eu não consigo provar que ela é culpada ou provar que ela é falsa, eu apenas digo, não posso provar que é culpado. Eu nunca vou poder dizer que um réu é inocente. Da mesma forma que eu nunca vou poder dizer que uma hipótese nula é verdadeira. Apenas eu posso dizer, eu não tenho evidências para dizer que eu rejeito a hipótese nula. Voltando ao caso da cloroquina, eu falei, eu comparo um grupo de pessoas tomando cloroquina com um grupo de pessoas não tomando cloroquina. E as duas são iguais. A conclusão não é que a hipótese nula de que a cloroquina não funcionava é verdadeira. A conclusão é que eu não pude provar que a cloroquina não ajuda. Então, do ponto de vista estatístico, eu não tenho como dizer que a cloroquina não ajuda. Eu apenas posso dizer que ela ajuda tanto quanto tomar suco de laranja, quanto dar 3 pulinhos. Qualquer outra coisa que se eu fizesse um teste estatístico também não ia dar significativo. Ok, acho que já está bem claro o que é uma hipótese nula, como que a gente testa. Agora, como que eu posso comparar as minhas observações com aquilo que eu quero testar? Como que eu posso testar se a hipótese nula é verdadeira? Eu posso tomar essa decisão, se ela é falsa ou não, graças aos testes estatísticos. Então vamos voltar às nossas gatinhas de Barcelona. Vocês lembram que a gente estava estudando um gene que tinha 2 alelos, laranja e preto. Eu tinha 15 gatas laranjas, 25 gatas laranja e preta e 137 gatas pretas. Na aula passada, nós calculamos quais seriam as proporções esperadas na F1 se a população estivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, comparando como elas deveriam ser se estivessem em equilíbrio de Hardy-Weinberg com o que elas eram, eu posso testar a hipótese nula de que elas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu vou precisar, para isso, de um teste estatístico. E qual é o teste estatístico que eu vou usar? Qual é o teste estatístico que a gente usa quando vai estudar coisas que têm distribuição binomial? É o Q², você acertou. O Q², como você lembra, deve ter visto isso já em genética, ele é calculado comparando o observado com o esperado e normalizando pelo esperado. Você eleva ao quadrado o observado menos o esperado para que fique sempre um número positivo. E você divide pelo esperado para normalizar isso. Então agora, com o teste do Q², eu posso comparar as proporções fenotípicas observadas e esperadas. Eu faço observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado para o primeiro fenótipo, faço isso para o segundo, faço isso para o terceiro, cada um deles vai me dar um Q², mas o Q² final é a soma desses 3 Q². O Q² final deu 37,93. E aí? É significativo? Rejeita a hipótese nula? Quem já fez os testes de Q² vai falar assim, Solé, tem que olhar na tabela. Quem não fez ainda nem sabe que existe essa tabela. Mas para olhar na tabela, eu preciso de uma informação a mais. O teste do Q² exige uma informação chamada graus de liberdade. Eu não vou discutir graus de liberdade aqui, apenas vamos falar simplesmente assim. Graus de liberdade num teste do Q² é igual a número de classes fenotípicas menos número de alelos. No caso das gatinhas, eu tinha 3 classes fenotípicas, laranja, laranja e preto e preto. E eu tinha 2 alelos, laranja e preto. Então, vai ser 3 menos 2, 1. Então agora eu já sei, 1 grau de liberdade, e agora eu vou ver se meu Q² é significativo.
eu vou lá na tabela do Q². Essa tabela do Q² são valores de Q² que deveriam ser esperados esse valor ou menor ao acaso para aquele tipo de probabilidade. Então, dando um zoom aqui na parte que me interessa, que é a parte de rejeição no nível de 5%, eu vejo que eu poderia rejeitar a hipótese nula se o Q² fosse maior que 5, com 5% de chance de estar errado. Mas o nosso é muito maior que 5. Então eu vou ver uma chance menor de eu estar errado. Vocês podem ver que mesmo com 0,5% de chance de estar errado, eu rejeitaria a hipótese nula quando o Q² fosse maior do que 8. Mas o meu foi 37. Até fora da tabela. Então como que eu faço? Bom, hoje em dia, até o programa Excel te dá um Q². Tem uma função lá, distribuição do Q², você coloca o Q² que você fez, coloca o número de graus de liberdade e ele te dá a probabilidade. Eu fiz isso e deu 0,000006. Ou seja, a chance de eu estar errado quando eu rejeito a hipótese nula do equilíbrio de Radweinberg nesse gen, nessas gatinhas, é menor do que 6 em 1 milhão. Então eu posso rejeitar com muita segurança. Ou seja, esse gen não está em equilíbrio nessa amostra de gatinhas. Agora que eu rejeitei a hipótese nula, o que eu faço? Agora eu começo a considerar as minhas hipóteses alternativas. Eu olho para os dados e eu vejo assim, puxa, ficou faltando heterozigotos em relação ao que eu esperava. Será que tem alguma coisa acontecendo com as gatinhas heterozigotas? Por exemplo, pode ser que quando as pessoas vão escolher uma gatinha, se ela for malhada, não quer. E aí, sei lá, as gatinhas ficam num asilo de gatinhas ou morrem, não sei. Pode ser que tenha algum tipo de seleção, sei lá, que tenha gatinha malhada seja mais sensível a algum tipo de vírus, sei lá. Pode ser que esteja acontecendo um fenômeno chamado efeito Wallund. Uau, ó, uma nova palavra que vocês aprenderam. Vocês vão ver efeito Wallund lá na frente, numa outra aula que eu vou falar sobre estruturação populacional. Mas basicamente, efeito Wallund é quando você acha que tem uma população só, mas na verdade você é uma mistura de duas populações. Isso causa deficiência de heterozigotos. Eu quero insistir numa coisa. Olha para essas proporções fenotípicas de um loco de microsatélites em lagostas. Quando eu testei a hipótese nula de que essa população de lagosta nesse loco estaria em equilíbrio de Radweinberg, eu cheguei a um Q² de 1. O número de graus de liberdade é 1. 3 fenótipos, 2 alelos, 1 grau de liberdade. Quando eu vou na minha tabela, eu vejo que com um Q² de 1, se eu rejeitasse a hipótese nula, eu ia estar errado muitas vezes. Então o que eu faço? Eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, eu digo que essa população está em equilíbrio de Radweinberg, certo? Não! A gente nunca pode dizer que um gen está em equilíbrio de Radweinberg, um loco está em equilíbrio de Radweinberg. A gente nunca pode dizer que um loco está em equilíbrio de Radweinberg. Então o fato de que Q² foi pequeno só significa que eu não posso dizer que não está. Mas aí tem um negócio paradoxal. Eu falei para vocês que todas as populações evoluem. Sempre. Todas as populações estão sempre evoluindo. Que a evolução é inevitável, lembra? Se ela é inevitável, por que eu fico testando? Por que eu faço um teste para saber se a população está evoluindo ou não, quando eu sei que ela está evoluindo? Por quê? O teste do equilíbrio de Radweinberg, ele não é um teste tão poderoso assim que consegue detectar qualquer pequeno tipo de evolução. Se ele fosse um teste que conseguisse detectar qualquer pequeno tipo de evolução, ele não serviria para nada, porque eu sei que as populações sempre estão evoluindo. Então ele serve para quê? Ele serve como um filtro. O teste do Q², ele permite que eu detecte grandes desvios em relação ao equilíbrio de Radweinberg. Quando tem pequenos desvios, como foi o caso das lagostas, eu apenas falo, tá, deve estar evoluindo, mas eu não consigo rejeitar a hipótese nula. Então, deixa para lá. Agora, no caso das gatinhas, eu rejeitei a hipótese nula e eu falo assim, puxa, tem alguma coisa grande acontecendo aqui. Porque senão o meu teste não teria detectado. Então, testar o equilíbrio de Radweinberg, mesmo sabendo que nenhuma população no mundo está em equilíbrio de Radweinberg, porque todas as populações do mundo estão evoluindo, porque a evolução é inevitável,
é necessário para você fazer um filtro daquilo que importa estudar depois. Agora nós já sabemos calcular frequências gênicas, sabemos calcular frequências genotípicas, sabemos calcular frequências genotípicas esperadas para uma população em equilíbrio de Radweiber e sabemos testar se nós podemos rejeitar a hipótese nula ou não. Legal, parabéns, você já fez a primeira parte mais importante em um estudo de evolução. Na próxima aula, nós vamos aprender a como medir a variabilidade gênica de uma população. Existem várias maneiras de medir essa variabilidade. Existe a heterozigosidade, uma palavra boa para jogar forca com ela. Existe a diversidade nucleotídica. E existe o número efetivo de alelos. Então, vocês vão aprender na próxima aula a heterozigosidade. Como que eu calculo a heterozigosidade de uma população. Então agora, munidos dessas ferramentas que vocês receberam nessas aulas, vocês estão prontos a continuar estudando as maravilhas da evolução. Até a próxima aula, gente!